Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, bastidores sobre a chegada de Carpini, mais um profissional saindo do São Paulo para a CBF e também mercado da bola, até que enfim, né, acabou essa história de técnico. Então, vambora pro vídeo. Já tinha uma divergência entre Dorival e diretoria, o Dorival queria enxugar mais ainda, a diretoria nem tanto, né? Então, já não eram ideias completamente conectadas. Segundo, jogadores que não seriam aproveitados por Dorival estão treinando normalmente no centro de treinamento à espera do Carpini, como o volante Luan. Então, assim, não é... Se dependesse do Dorival, o Luan, outros jogadores, já estariam em outros times. Não vai ser assim, totalmente. E acho que, possivelmente, o Carpini aproveite alguns jogadores que o Dorival não utilizaria, né? Então, sim, e assim, a frase do Muricy, o principal responsável pela contratação do Carpini na saída do Dorival foi: lamento, porque montamos o time em função das vontades, das vontades, não foi vontades, em função das ideias do treinador. O Muricy falou isso na saída do Dorival. Então, o time foi montado em função, assim como o Juventude foi montado em função das ideias do Thiago Carpini. E o seu meme lá é isso, bateu do Ancelotti, foi parar lá. O Juventude vai contratar o técnico de alguém e vai bater em alguém lá também. E parece também que o elenco tá fechado, né? Pra temporada, não acho que o São Paulo vai fazer mais contratações. Eu acho que... Não sei se ele fará exigências também, acho que não também, né? Eu imagino que uma ou outra lacuna, tem pouco zagueiro, não tem o centroavante reserva, talvez ele tente aproveitar. Ou indicações dele... O assunto morreu do centroavante de reserva. Porque virou o técnico, né? Sim. Até o Dorival, falta o centroavante do Dorival. Aí parou tudo para tentar escolher o técnico. E agora, acho que o complemento do elenco vai ser... Acho que tem outros caras ali que não são centroavantes de fato que podem suprir essa ausência. Teve muito também, as conversas com o empresário do Zubeldia não foram tão bacanas, né? Então foi um passinho para trás. Sobre o Thiago Carpini, fica muito claro para todos nós que é uma aposta de um cara que se credenciou a dirigir um time como o São Paulo depois de bons trabalhos que fez, principalmente no Juventude, pegando o time no Z4 da Série B e entregando o Juventude vice-campeão da Série B, né, no acesso à Série A. Então, credencia muito ele a ter um trabalho em um time grande. Talvez não seja a situação mais confortável para o São Paulo, né, de pegar um cara não tão experiente para um ano tão especial, porque um ano pós-título inédito e um ano que tem Libertadores seria um ano de consolidação, né? Seria um ano de, enfim, certeza e não dúvida para o São Paulino. O Carpini tem essa missão, tem a missão de dar a certeza no coração do São Paulino. E acho que, assim, dentro de tudo isso, um elemento ganha mais força e ganha mais importância: o jogo da Supercopa do Brasil. O que antes era um jogo importante, claro, mas não seria o divisor de águas da temporada, passa a ser. Se o São Paulo do Thiago Carpini perde a Supercopa para o Palmeiras, o trabalho já começa com aquele 80% prejudicado. Se o Carpini vence o Palmeiras, ele já começa credenciado a disputar mais títulos e começa com total aval e apoio da torcida. Então é um divisor de águas, passa a ser um jogo mais importante do São Paulo em 2024, independente do que role pela frente. E vai ser um divisor de águas para o Carpini. Ele sabe muito bem disso, ele sabe que vai ser bom esse encontro dele com o Abel Ferreira, né? Igual já duelaram no Paulistão na final. Mas ele sabe, principalmente, que esse jogo tem que ser tratado com mais importância a partir da ótica de que tem uma desconfiança muito grande no trabalho dele. Daqui a pouco a gente vai falar também da confirmação da data, mas já digo que é 4 de março, domingo, vai ser no Mineirão mesmo. Na quarta-feira teve um jantar, o Muricy esteve presente, um grupo de amigos dele, teve uma pessoa que esteve presente, e conversando com ela, ele me passou a seguinte situação, né, da escolha do Carpini. O Muricy foi essencial nisso, comandou esse processo, as entrevistas e tal, então foi o maior peso para a decisão do Carpini, e ele não... O que ele procurava? Alguém para dar seguimento ao jeitão Dorival de comandar, né, que é um jeito acolhedor, sem tensão. O Muricy sofreu muito com o Rogério, né? Era uma relação de muita tensão. O Rogério não deixou o Muricy se aproximar. Então, foi um período que o Muricy se afastou. E o Rogério tem isso, né? Faz parte da própria evolução dele, começar a lidar melhor na gestão de pessoas e tal, e não ser tão centralizador. E quando veio o Dorival, isso mudou bastante.
O Muricy passou a ser alguém mais ativo, né? O Dorival respeita ele demais, são amigos e tal, e voltou a ter uma influência muito grande, um trabalho essencial ali. E ele estava procurando alguém que ele também pudesse continuar tendo uma ascendência em relação ao elenco, alguém que o respeitasse e o ouvisse também. Por isso também a decisão pelo Thiago Carpini, porque o Muricy sentiu no perfil, e assim, olhando as entrevistas na trajetória recente do Carpini, é um cara muito do diálogo, de olhar no olho, de conversar, de delegar, de ouvir, não tem compromisso com o erro, vamos dizer assim, não é um cara turrão de ficar, não, meu jeito de jogar é assim, né, e mesmo se perder eu vou continuar, coisas que o Rogério é assim, o Fernando Diniz também e tal, e o Carpini não, o Carpini ele revê posições, se não deu certo ele vai, troca e muda, e respeita demais figuras que têm ascendência como o Muricy, é a primeira vez que ele vai ter, né, na carreira, uma figura desse tamanho e tal, e o Muricy achou isso fundamental, além de ter gostado dele, de ser um cara super promissor, a possibilidade de o Muricy estar mais próximo aí das decisões do futebol e do dia a dia. E vai ser fundamental esse apoio, né, Gabriel? Trazer o Carpini é um risco, é uma aposta, não deixa de ser corajosa, né, mas também tem a ver com o mercado. Que nome disponível e viável vocês trariam? Pode falar que difícil, esse momento é super difícil. Aqueles caras que pintaram como promissores, né, o Roger Machado, agora foi para a Juventude e tal, mas foram caras que pararam, Eduardo Batista, próprio Ney Franco e tantos outros aí que acabaram ficando no meio do caminho e poderiam ser. Então o mercado ficou muito restrito. Então, a mim é melhor trazer um Carpini do que trazer um Luxemburgo, por exemplo, né? Mas é uma aposta que, para dar certo, vai ter que ter uma participação efetiva e uma força do Muricy, da diretoria e também do grupo de atletas. Senão, não vai. É isso, eu penso nisso. Agora, que ele não é o estagiário, está longe de ser o estagiário. E é um cara que sabe que essa é a chance da vida dele até agora, Gabriel. Então, procede sim que a CBF está de olho em 2 executivos, né, Rui Costa ou Caetano, por um alinhamento com o Dorival. O São Paulo imagina que a CBF vai buscar o Rui. Não tem ainda nenhum contato de forma oficial pelo executivo do São Paulo, mas pode acontecer nas próximas horas, né? É o que ouvi de pessoas ali também, que há uma expectativa de que isso ocorra nas próximas horas, caso a CBF de fato tenha escolhido o Rui Costa. E aí seria prejuízo duplo para o São Paulo pela mesma entidade, né? Seria uma coisa complicada. O Rui renovou recentemente com o São Paulo por 3 temporadas. Vou ainda apurar com mais detalhes se há uma multa nesse contrato, né? Se há alguma coisa que o São Paulo ganharia para liberar o Rui. Mas aí seria, cara, se querem desmantelar a temporada, claro que o Rui tem uma participação muito mais, né? Muito menos no dia a dia e muito mais de mercado, né? O Rui não é um cara que fica na Barra Funda o dia inteiro, não é mais o cara do trato de jogadores. Quem faz mais isso é o Carlos Belmonte, no dia a dia, de fazer o trato com os jogadores. Então, não sei se para uma temporada, no que se diz ao trato pessoal na Barra Funda, o Rui seria um cara que faria falta sair durante a temporada. Eu acho que ele faria falta para momentos de mercado, né, para controle, até porque o Rui negociou o contrato de todos esses jogadores, né, que estavam durante esse tempo todo aí. O Rui é o cara que negociou todos esses contratos que foram assinados. Perder esse cara, você perde a referência, você perde as coisas que o cara prometeu para jogadores também, né, no sentido do que foi acordado e tudo mais. É sempre ruim perder esse cara. É uma coisa que vai complicar o São Paulo de uma forma ou de outra, perder um executivo junto com o técnico. Mas aí o São Paulo precisaria ir no mercado tentar repor o mais rápido possível, né? E aí é mais um prejuízo, é mais uma busca, é mais uma coisa complicada. Então o São Paulo ainda aguarda, não tem nenhuma proposta oficial, mas eu acho difícil, se esse convite chegar, o Rui também não queira ir. Hoje saiu também uma especulação que o Belém renovaria com o São Paulo. Você tem alguma informação sobre isso, Gabriel? Eu tenho a informação de que eles voltaram a conversar, estava congelada essa conversa, São Paulo se vê numa situação que tá faltando um zagueiro nesse plantel, né, até para nível de treinamento, ele tava sendo... Canhoto, né? Canhoto também, então, mas ele tava treinando com esse elenco porque ele tem contrato até o final de janeiro, então ele tava treinando para manter o ritmo também e tal, mas quando você deixa um cara treinar, né, com fim de contrato no fim do mês, e por outro lado, caras que têm contrato mais longo, que são ativos do clube, você libera, você dá um indicativo para esse cara de que esse cara é um nome que eles contam para a temporada. Então o São Paulo volta a conversar com o staff do Matheus Belém, vão ter uma reunião na próxima semana com o staff dele, e aí querem tentar fechar. Ele tem contrato até o dia 26 de janeiro, tem 2
semaninhas aí praticamente de contrato com o São Paulo. Praticamente não, né? Cravado 2 semanas de contrato com o São Paulo, 14 dias de contrato com o São Paulo. Então, os próximos dias tendem a ser de conversas, e agora parece que o Belém caiu na real, né? De que o São Paulo quer renovar com ele e de que ele tem que fazer algum esforço também. Então, acho que o Belém é um nome que deve renovar aí nos próximos dias, aí o São Paulo ganha zagueiro no plantel. Sobre saídas repensadas, que a gente falou aí também, né? Estava mencionando, alguns nomes, por exemplo, Jackson Mendes, Gabriel Neves e Thales Costa, foram nomes que foram liberados, não só por razões de futebol. O Neves é um cara que foi liberado porque se sentiu desprestigiado no último ano, pela forma que a diretoria o tratou, e tem também uma questão do Gabriel Neves, que é uma questão de que os 8 milhões, né, que quando falam que o São Paulo pagou os 8 milhões ao Neves, vale lembrar o que foi esse acordo. Ele não tinha mais contrato com o Nacional, né, do Uruguai, e já estava também com fim de empréstimo com o São Paulo. Foi um contrato todo estranho, porque ele foi por empréstimo ao São Paulo num contrato que se encerrava coincidindo com o encerramento do contrato dele com o Nacional. Então ele saía como agente livre, né? As luvas, ao serem pagas no empréstimo dele inicial, foram para o Nacional. Foi quase que um valor de contratação para liberar o cara posteriormente. O São Paulo fez isso porque tinha dúvidas do que seria o Gabriel Neves, não queria comprar o cara por um contrato de 3 anos, então fez um empréstimo tendo a possibilidade de pegá-lo em definitivo. Os 8 milhões a serem pagos foram luvas para o Gabriel Neves, não foram para o Nacional. Foram luvas de bonificação de assinatura contratual para o Gabriel Neves. Foi feito um acordo desta forma, deste molde. O São Paulo, então, acertou o parcelamento dessas luvas junto ao Gabriel Neves. Não foi pago uma boa parte desse valor, porque era parte do parcelamento. O que o agente do Neves quer, porque ele sabe que tem clubes interessados, é uma rescisão contratual abrindo mão dessas luvas. Então pode ser que role independente de quem seja o técnico. Quem deve acabar ficando na história toda, pelo que eu ouvi também, é o Luan. O Luan é um cara que tinha só propostas de empréstimo, não estava tanto no mercado evidente assim, e é um cara que o Carpini gosta. Então é um cara que, enfim, há esse papo, né? Claro que é muito cedo a gente falar isso, o Carpini chegou hoje em São Paulo, vai tocar o treino amanhã e tal, mas é um cara que ele já deu indicativo de, segura, não vamos negociar agora, né? Não vamos... Enfim, não vamos dar andamento nele agora. O Nicão, por outro lado, é um cara que, independente também por uma parte financeira, por uma parte salarial, deve ser negociado se vier algo. Então, tem muito esse lado. Não é só treinador, não é só na conta do Dorival, que seria lá atrás, ou do Carpini agora. Tem também uma coisa que entra na conta do São Paulo. Eu gosto do Luan, viu? Eu gostaria que ele permanecesse. Eu acho que, com as características que ele tem, ele é o reserva do Pablo Maia, assim, primeiro volante. Luiz Gustavo, jogador com um pouco mais de idade, pode fazer ali, mas acho que não vai ter o mesmo poder de pegada. O Bobadilha é um cara que é mais segundo volante, né, sai para jogar. O Alisson também não é primeiro volante. Eu acho que São Paulo fez o esforço para renovação, mas daí tem que ter uma conversa com o Luan em termos de, né, comprometimento e tal, porque ele teve, depois que renovou, ele teve uma fase muito ruim, foi meio descartado, mas depois quando, um pouquinho mais para frente, o Dorival passou a utilizar algumas partidas, eu achei que ele foi bem. Tomara, enfim. Mas seria, acho que, o único dessa lista de dispensa, né? Quem mais, além do Luan, não vejo quem mais que poderia ser mantido nesse elenco, né, Gabriel? Eu acho que seria um dos únicos. O Mendes eu vejo também como difícil, até pela questão salarial e pela questão também de que o Mendes, né, mantendo o Luan, você tira, entre aspas, o espaço que seria já do Mendes, né? E o São Paulo ficaria com Pablo Maia, Luiz Gustavo, Jackson Mendes e Luan para primeiro volante, 4 caras que não são baratos, não acho que faz sentido. Se for manter o Luan, o Mendes rouba nessa história toda, já rodaria, né? O Neves também é por uma questão de lógica, e o Mendes e o Neves, vale dizer também, né? Aí novamente, Mendes e Neves tem uma questão da vaga de estrangeiros também, que eles já não jogariam, então negociá-los é uma coisa que é necessária, porque hoje, com a chegada do Bobadilha, o São Paulo tem 10 estrangeiros, 7 o limite, né? Então, ficando com 8 dá para gerir a temporada, com 10 é mais difícil. O Peterson está dizendo o seguinte aqui, ó, Cuca, Jardine, Crespo, Diniz, Rogério Ceni foram engolidos pelo elenco. E vocês acham que o Carpini não vai ser só porque estamos vindo de título? Vocês beiram a inocência. O Django diz que esse mesmo elenco com a espinha dorsal campeã da Copa do Brasil 23 tem chance de repetir a dose esse ano. Sem o Dorival, ele pergunta, os outros times estão mais fortes em relação ao ano passado. Olha, Django, eu acho que tem condições de fazer uma temporada bastante boa. Uma volta a Libertadores, eu acho que avançar, título não sabemos, né, depende de uma série de variáveis, mas o fato é que o São Paulo tirou um peso,
e, na minha opinião, está com um elenco melhor do que o ano passado. O Dorival foi muito mal fora de casa, né, gente? Até o aproveitamento do Dorival no São Paulo não é esplêndido. É que o título tem muito peso, e ele vale demais, e isso foi super importante, ele entrou para a história, tal, por isso que a saída dele foi bastante sentida, né? O Dorival é um cara super agregador e tal, vai servir de algo, é um tremendo escudo pro Edinaldo, né? Bora falar agora sobre Arboleda, novela importante com um capítulo novo. Na próxima semana, o São Paulo aguarda pela chegada do equatoriano Pepe Chamorro. Esse é o empresário do Arboleda que trata com o São Paulo renovação desde a temporada passada. A primeira oferta feita pelo São Paulo já foi recusada. O Chamorro chegou a dizer que a proposta foi muito baixa. São Paulo prepara cifras melhores com a intenção de ficar com o zagueiro equatoriano super identificado no clube. Contei para vocês outro dia que o Corinthians monitora passo a passo essa negociação, até porque tem a intenção de fechar com a Arboleda para janeiro de 2025, ou seja, sem custos. Ele, a partir da metade do ano, poderia assinar um pré-contrato. Só é importante contar também que o Arboleda hoje tem uma dívida de mais ou menos 5 milhões de reais na praça. Ele deve para alguns dos seus ex-empresários e também para um agiota, com quem ele pegou 300 mil reais. Essa dívida com o agiota já chegou a 1 milhão e 200 mil. Para arrematar sobre o São Paulo, o Tricolor está tentando uma última cartada para renovar o contrato com o Matheus Belém, zagueiro revelado na base, cujo vínculo se encerra no dia 26. Inclusive, bora o Muricy Ramalho, que foi um dos mais entusiasmados ali com a contratação, com o fechamento do negócio com o Thiago Carpini. E claro, o Muricy no primeiro momento vai ser aquele estofo, né, aquela coisa de ter as costas largas, e vai ajudar muito o Thiago Carpini nesse início de São Paulo. O Muricy tem muita história, o Muricy tem muito respeito e, claro, respeito dos jogadores. Então ele vai trabalhar muito próximo do Carpini, vai estar presente no dia a dia do São Paulo, no vestiário, no treinamento, nos jogos do Morumbi, né, lembrando que o Muricy, por questões de saúde, não viaja, né, mas ele vai estar muito próximo do Carpini, vai estar bancando o Carpini, e o Carpini, claro, tem toda a capacidade. Eu conheço o Carpini, acompanhei muito o trabalho dele no Paulistano ano passado, no Água Santa, chegando na decisão contra o Palmeiras. Então, assim, eu conheço muito o trabalho dele e entendo que tem tudo para dar certo. É promissor, né? Então, o São Paulo também entendeu isso e ele assinou um contrato, vai assinar um contrato de 1 ano, né? Vai assinar um contrato hoje, inclusive. 1 ano de contrato, com possibilidade de uma renovação ali automática, caso venha a conquistar títulos. Mas, André, que tipo de título é esse? É título grande, né? É Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro. E isso já teria uma renovação automática, isso ali tá lá no contrato. E, claro, vai se reunir com a diretoria, vai se reunir com o Muricy, conhecer os jogadores, mandar o primeiro treino, né? Comandar o primeiro treino, trabalhar nessa transição com o Lucas Silvestre, que vai ser muito importante. A questão dos reforços, o São Paulo vai seguir no mercado, tentando contratar um lateral esquerdo e tentando contratar um centroavante, que seja ali uma opção ao Caleri ou que briga ali por posição com o Caleri. Então, assim, claro que vai ter muito do aval, né, do próprio Thiago Carpini. O Thiago Carpini vai dar o aval nessas próximas contratações, passarão ali pelo crivo dele, mas o São Paulo vai seguir no mercado. E boa sorte pro Thiago Carpini, esse São Paulo que você não tem muita expectativa. Deixa seus comentários aqui, galera. Então, pessoal, vamos começar falando aí que tem notícia. Pra começar, cara, eu vou falar uma coisa que me incomoda muito, esse negócio da CBF, né? A CBF levar executivo de futebol de São Paulo, pô, cara. Aí complica, né? Aí eu complico. Acho que São Paulo tem que fazer aí alguma reclamação formal, como o Maurício falou, posicionamento, porque não dá, cara. Leva técnico, leva comissão, leva executivo de futebol, pô. Entendeu? Sem noção total. A gente sabe que o cara lá tá numa sinuca de bico, né? O Edinaldo, mas aí já prejudica, né? Você vai desmontando a estrutura. E aí o São Paulo vai ter que correr atrás de outro profissional também nessa área, que é o cara que negocia contratos e tudo mais. Sabe? Desrespeito total, né? Desrespeito total. No futebol brasileiro não tem essa, não. A verdade é. Tá afim, vai lá e quem tem dinheiro ganha. Então, pô, realmente me faz ainda mais torcer menos pela seleção brasileira, porque na verdade eu nem acompanho, nem faço questão de acompanhar as últimas Copas, nem lembro a última que eu acompanhei até o final. Então, é isso, né? Vamos ficar de olho aí nesses próximos passos, né, da CBF, porque são preocupantes, né? Continuam afetando o São Paulo Futebol Clube. Até porque o Dorival vai acabar indicando quem trabalhou recentemente foi bem-sucedido. Ponto. Entendeu? E isso que ele não vai indicar ninguém do Flamengo depois da entrevista ontem do Spindle e do Marcos Braz metendo uma dele, chamando ele de mentiroso. Então vai chamar da onde? Vai chamar do São Paulo, pô. Então é isso, ficar de olho aí no seu Edinaldo e companhia da CBF Limitada, né? Falando agora de São Paulo, o Carpini chegou, assinou um contrato, tem as super metas lá, ele tem que vencer um campeonato grande, que é o que o torcedor do São Paulo deseja, e se vencer, renova o contrato, ponto. Não tem mistério nessa relação, vai ser uma relação de pressão, né? Eu vou apoiar e tal, mas é difícil, né? Porque a torcida vai ficar impaciente numa sequência negativa, ou, entendeu? Sei lá, numa queda precoce do Paulista, ou se perder a Supercopa, tem essas coisas, entendeu? E o pessoal tá muito desconfiado com relação ao trabalho dele, mas, gente, não tinha opção. Torcer aí pro o Muricy ser um cara ascendente, que auxilie o treinador, porque é um cara experiente, conhece futebol, só não tem saúde para lidar. E o Carpini é um cara mais atualizado, um cara jovem, e vai precisar aí de
né, de um cara que conhece. Eu acho que nada melhor do que o Muricy. O Muricy já foi mais participativo com o Dorival, né? E a gente espera que ele seja ainda mais com o Carpini. E que essa dupla aí seja uma dupla de muito sucesso, né? Começa a treinar aí o elenco tricolor, uma semana entre hoje e a estreia contra o Santo André. Já estamos sabendo também que é dia 4, às 4 da tarde, no Mineirão, será São Paulo e Palmeiras pela Supercopa, que é um jogo de muito peso. É um jogo em que a gente vai ver aí como é que vai ser esse São Paulo do Carpini, né? Um jogo que vale. E principalmente o Carpini, que já botou o Abel Ferreira no bolso 2 vezes, perdeu uma realmente, mas lembrando que ganhou com a Inter de Limeira e com a Água Santa, né? Então agora ele tá com o São Paulo na mão, tá com peças melhores, uma equipe melhor, e a gente espera que ele possa dar mais uma surra e muitas surras no Abel esse ano. E não só no Abel, como em todos os nossos rivais, e que a gente possa ir longe em todas as competições. Agora, falando finalmente de mercado da bola, vai começar a Arboleda, né? O empresário do jogador chega agora na segunda-feira para ver se fecha de vez esse contrato com o jogador. O jogador tá todo encalambrado aí, todo encalacrado com relação a dívidas. É muito Arboleda, né, cara? E vamos ver como é que vai ser essa renovação. A ideia seria uma renovação até 2026, o que faria o jogador ter 9 anos de clube, como passa rápido o tempo. Quem diria, o cara chegou em 2017, pode ter um contrato até 2026, né? Mas o agente do jogador não é fácil de negociar, não. Esperamos que o São Paulo e o jogador cheguem ao termo, né, desejado e que o São Paulo também possa cumprir com seus deveres, né? Falando mais em São Paulo, Belém aí, o São Paulo agora corre atrás de renovar com um jovem jogador. A impressão que a gente teve é pequena, né? Mas o jogo contra o Bragantino ele foi muito bem, foi o melhor em campo. Foi muito bem. E o São Paulo hoje só tem 4 zagueiros, então carece de mais um. Então, esperamos aí que o São Paulo também consiga renovar com esse jogador. Com uma permanência eu acho importante. Como você ter um grupo um pouco maior é importante. Graças a Deus, o São Paulo não escutou de muito do Dorival, queria mais enxuto ainda. E lembrando que você ainda não fechou a saída de Neves, não fechou a saída de Mendes, não fechou a saída de Thales Costa, que ao que dizem, não é só uma questão dentro de campo, acho que fora de campo, a questão de perfil não funcionou. Mas até agora também você não tem interessado sobre esses jogadores, a não ser o Gabriel Neves com o Independiente e o Fortaleza. Fortaleza que deve fazer uma proposta. E o São Paulo ainda deve do Felipe Alves, né? Então ele deve acabar inserindo isso, mas o São Paulo precisa se livrar do jogador e vai liberar um pouco a folha. O São Paulo tem dívidas também com o Gabriel Neves e, bom, gente, não deu liga e vida que segue, né? E pra fechar esse lance do cara Alexandre, a gente esquece. Então pagou o Felipe Alves, meu. Pode votar o Gabriel Neves, ainda vão faltar 3 milhões de acordo aí com o Nicola. Então esquece. Entendeu? Muito difícil. Seria um bom reforço sim, mas São Paulo não tem condições financeiras. E agora o foco é um lateral esquerdo para disputar com o Wellington e um atacante aí para ser a sombra do Caleri, que entre bem. Falam em Abel Hernandes e tal, mas não. E lembrando também que acho que vai acabar São Paulo começando com o Galopo, com o Juan como opções ao Caleri. E nenhum é um atacante, né? Além do William Gomes também, mas não só aqueles atacantes de área, né? São perfis diferentes. Que brigador, que nem o Caleri. Vamos ficar de olho. Eu acho que o Carpini vai fazer uma avaliação do elenco e deve dar uma indicação ou outra ali para a contratação, mas não esperamos grandes nomes como Lucas Moura e Rames Rodrigues que vieram ano passado. Rames Rodrigues que tem que mostrar algo aí, porque eu acho que o Paulista é a data limite para ele, né? Você ficar pagando um cara 1,5 milhão para ser reserva, meio complicado, né? E vamos ver como é que o Carpini vai lidar aí com esses jogadores aí. É muito jogador para pouca vaga. Vai ser uma disputa de egos e aí é que a gente vai ver se o treinador tem esse talento de gestão de grupo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!
Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!